Olá pessoal, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 19 de abril de 2020, pastora Mônica Marinho, para a Igreja Batista Nova Filadélfia, no Meier e na Praça Seca. Deus abençoe a nossa aula. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, que esta lição seja maravilhosa e que tenhamos, Senhor, aprendido cada dia mais de Ti e do Teu poder, Senhor. Fala conosco nesta manhã, neste dia, e que a Tua bênção nos seja suficiente para caminharmos de cabeça erguida. Obrigada, Senhor, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando início à lição História de Israel, dos Patriarcas Juízes. Nós estamos ainda falando de Moisés. A lição é a de número 7, da Revista Cristã Evangélica, Moisés, suas últimas palavras. O alvo da lição é entender o quanto é importante passar para os outros com clareza a palavra do Senhor, empenhar-se em falar sobre as obras divinas e testemunhar a todos, pais, filhos e amigos, tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós vamos falar de alguns tópicos do ensino de Moisés, e cada um desses tópicos é importante que nós entendamos que é o resumo do que a Bíblia nos ensina a viver. Então nós temos que prestar muita atenção no ensino de Moisés para que a gente possa passar adiante da mesma maneira que ele passou e chegou até nós, né? Para que o nosso ensino chegue longe, nós precisamos aprender com quem fez direto da parte de Deus. Amém? Então nós vamos dar início com um texto básico que está em Deuteronômio 1:5, que diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Isso é, ele resumiu e tornou bem claro tudo que ali, naquele local, no deserto, havia sido revelado. A lei, no contexto, é a Torá, ou o ensino de Deus. Moisés falava para a geração que havia de entrar em Canaã, para tomar posse da terra e ali viver sob a bênção de Deus. O povo tinha que conhecer e praticar a lei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, depois de ressurreto, também ensinou maravilhosamente aos discípulos. E ainda o apóstolo Paulo reforçou de maneira semelhante o ministério de Timóteo. Moisés, no final de sua longa e movimentada vida, completou seu ministério pastoral, rememorando todos os atos de Deus em favor do povo escolhido. Desafiou o povo a reconhecer a grandeza, a compaixão e a fidelidade de Deus. Enfatizou a importância da aliança sagrada no Monte Sinai e as consequências de guardarem ou não os termos dela. Então nós vamos falar agora do ensino de Moisés. Primeira coisa que Moisés relembrou foi o privilégio do povo ser amado e redimido por um Deus como esse. Então, no texto de Deuteronômio 4, do 32 ao 39, você vai ler na sua casa, você pode dar uma parada no vídeo e ler o texto. Nesse texto, nós vamos ver Moisés falando e lembrando ao povo das maravilhas que Deus fez, como é maravilhoso ser chamado de filho de Deus, fazer parte do povo de Deus, tantas bênçãos que nós somos destinatários de tantas bênçãos, porque igual a esse Deus não existe outro. Então Moisés, nesse texto, ele fala dessa grandeza de Deus, de que é um privilégio ser amado e redimido por um Deus como esse. No segundo tópico, o caráter de Deus, que é justo e requer justiça nos seus. Então, isso está em Deuteronômio 1:17 e Deuteronômio 4:8. Né? Fala de um Deus que é justo. Se você quiser ler, você para um pouquinho o vídeo e leia esse texto, e diz assim: não atentareis para pessoa alguma em juízo,
ouvireis assim o pequeno como o grande. Deus já estabelecia o princípio de isonomia. E ainda diz assim: não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então não há necessidade de você ficar sofrendo por causa de juízo alheio. Nós podemos confiar que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se for uma causa difícil, você tem que também levar ao Senhor. Não tenha medo. Moisés teve pelo menos 3 ocasiões que nós vemos Moisés jejuando 40 dias e 40 noites para ouvir a voz de Deus. E nós queremos as coisas muito rápido, né, irmãos? Mas nós temos que ter paciência, é fruto do Espírito a paciência, até que o Senhor fale conosco. A comunicação de Deus em palavras. Deus, quando se comunica com o povo, ele não se comunica apenas pela boca de Moisés. Ele escreve em 2 tábuas de pedra as leis, ou como diz no original, as 10 palavras que são gravadas na tábua de pedra. Em determinada ocasião, o Senhor fala que nós devemos gravar essa palavra no nosso coração. Essa palavra tem que estar gravada no nosso coração. Para isso, nós precisamos conhecer essas palavras, né? Esses mandamentos de Deus para nós. Jesus, quando veio, ele simplificou para nós de uma maneira tão gloriosa. Embora não abolisse nenhum dos mandamentos, ele simplificou o entendimento dos 10 mandamentos, dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós. Os grandes atos de Deus que devem ser não só lembrados, mas também contados às gerações seguintes. Isso é outra coisa que Moisés relembrou. Nós não podemos ficar com as coisas que Deus faz na nossa vida sem testemunho. Nós precisamos testemunhar das maravilhas que Deus fez. E isso nós não contamos só aos nossos filhos, mas aos filhos dos filhos também, que são os netos. Então cabe a nós essa parte da educação espiritual dos filhos e dos netos. Nós não podemos vacilar nisso, porque o Senhor, ele incumbiu a família de fazer isso. Às vezes negligenciamos, achando que é a igreja que tem que ensinar, mas quem tem que ensinar, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Moisés, são os pais. Os pais têm essa prerrogativa de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ninguém pode roubar isso de você, pai. Ninguém pode roubar isso de você, mãe, porque o Senhor é que te deu esse encargo. Outra coisa que Moisés relembrou, que o povo não podia se esquecer de que a prosperidade e a bênção na terra prometida lhe viriam pela graça de Deus e não pelos próprios esforços. Isso Paulo reforça e Salomão também reforça. Então nós não podemos esquecer que nós não merecemos as bênçãos que recebemos de Deus, que Ele é galardoador, que é um Deus bom o tempo todo e nos faz receber a sua bênção porque Ele é bom, não porque nós somos bons. Moisés relembrou também os fracassos de Israel no deserto. Às vezes a gente pensa assim, ficar falando a pessoa que errou, que ela errou, ficar lembrando o erro a pessoa. Irmãos, os erros, eles servem como parâmetro para nós não cometermos de novo. Então, os pais e aqueles que ensinam não podem deixar passar em branco os erros como se a pessoa não tivesse nunca cometido erros. Nós precisamos usar os erros como parâmetro para que a pessoa não erre mais. Não é igual a jogar na cara. É lembrar a pessoa que, olha, por esse caminho aqui você já andou. Você não pode mais andar por esse caminho. Você tem que procurar outro caminho, porque esse aqui você já viu
que dá errado. Então, os erros têm que pelo menos servir para nós não cometermos o mesmo erro, tá certo? Moisés relembra também a rebelião de Israel e o seu castigo. Uma geração inteira morreu no deserto, apesar de todos os grandes atos de Deus a favor de Israel. O povo não creu que Deus podia dar-lhe a vitória na posse da terra e por isso não entraram em Canaã. Então, essa rebelião, você se lembra bem que Deus compara a rebelião ao pecado da feitiçaria. Então, nós não podemos permitir que a rebelião entre na nossa vida, nem na vida dos nossos filhos. Estamos vivendo um tempo em que os filhos viram as costas para os pais, bate a porta do quarto na cara dos pais. Isso é rebelião, é rebeldia. Isso tudo é abominável diante de Deus. E Deus não tolera esse tipo de comportamento. Nós precisamos corrigir os nossos filhos para que lá na frente, enquanto eles são ensináveis, você consegue corrigir, mas depois, quando eles se tornam adultos, você não consegue mais corrigir. Então, tem que aproveitar esse tempo em que eles são corrigíveis, né? E a correção, eu sei que é muito difícil quando alguém é rebelde ser corrigido, mas nós precisamos levar as coisas difíceis. Lembra lá no início do ensino de Moisés, as coisas difíceis nós precisamos levar para Deus, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Bom, o que nós precisamos aplicar? Estamos lembrando de tudo que Jesus fez por nós? Assim como Israel viveu um tempo maravilhoso diante de Deus, eles negaram ao Senhor em diversas situações, mesmo tendo sido alimentados, tendo a própria presença de Deus no meio do povo, mesmo não gastando os seus sapatos, as suas roupas durante todo o tempo que eles peregrinaram no deserto. Ainda assim eles esqueceram, uma grande parte não herdou a terra prometida porque esqueceram do favor do Senhor. E você e eu, estamos lembrando bem de tudo que Jesus fez por nós? Será que estamos sendo gratos pelo que Deus tem feito na nossa vida? A palavra de Deus realmente está no nosso coração? Em Deuteronômio 6,6 há uma promessa que diz que a palavra de Deus estará nos nossos corações. Esta palavra que hoje te ordeno estará no seu coração. Será que está no seu coração? Se não está, vamos dar uma pausa agora e faça uma oração ao Senhor. Depois nós vamos dar continuidade ao tópico de número 2.